Epá. E começa logo com um rodízio de cameos, não é? De uma carrada de estrelas. O filme é feito de cameos. E esta música, pá, que é tão... Epá, cada segundo é um momento histórico. Cinema, não é? Maria de Medeiros. Basicamente, apresentam-nos aqui neste trailer O elenco completo. quase o elenco completo do filme. A new film directed by Quentin Tarantino. E que trouxe à vida o Travolta. Eles já apresentavam este filme como sendo do Quentin Tarantino, Apesar de ser o segundo filme... apesar do segundo dele, e se calhar o gajo ainda não era... Aliás, acho que foi este filme que pôs Quentin Tarantino no mapa do do Reservoir Dogs. Foi um filme que marcou muito. Mas não teve o mesmo sucesso. Não teve o mesmo sucesso, mas foi um filme que, por ser um filme de baixo orçamento, um filme independente, e que não havia grande expectativa sobre ele, que fez com que o filme se evidenciasse em vários festivais. Pronto, e que fizessem do Tarantino uma referência. E com isto começámos o podcast. Exatamente. Olá Paulo, tudo bem? Olá Daniel, Já estás estávamos fixe? aqui em Mena Cavaqueira É verdade, a comentar é verdade. um dos marcos do cinema cinema dos anos contemporâneo. 90, não é? Cinema contemporâneo. Eu acho que pelo menos eu houve ali uma fase no liceu em que um gajo tinha que começar a ver e a gostar de um certo tipo de cinema, sob pena de ser ostracizado. E o Pulp Fiction é, para a minha geração, o primeiro grande filme que todos os conhecedores e pseudo-conhecedores diziam que gostavam. É pá, mas tu viveste num sítio muito estranho, digo-te já. Porquê? A malta era catalogada, era rotulada consoante o tipo de filmes que via. O que eu estou aqui a explicar é que tu tens ali uma fase de transição na idade. E tem que haver um assunto de conversa. Cinema sempre se falou de cinema, Tá mas bem. há ali uma altura em que tu começas a falar de filmes, não é? E começa a haver aqueles chicos espertos que já começam a gostar de um certo tipo de cinema. Sim. Que os putos geralmente não vão muito à bola, pronto. É E aquela... o Pulp Fiction apanhou mesmo ali essa fase de transição, não é? Todos os fixes, toda a malta fixe, dizia que gostava do Pulp Fiction. O Pulp Fiction era um filme de referência para mim. Aquela altura de transição em que tu deixas de gostar dos filmes do Van Damme e passas a gostar do Amistad, ou coisas assim do género. Por exemplo. É um bocado isso. E David Lynch também foi muito essa cena. Olha, dos pseudos. então, ainda bem que eu estive sempre na berra. Este podcast vai contar aqui com algumas surpresas. A primeira e mais óbvia é que temos o co-argumentista do Pulp Fiction em mais uma entrevista brutal connosco. Mas que não foi acreditado como argumentista, atenção. Mas não foi acreditado. Não aparece nos créditos? Ele está apenas como story. Ok. Esta é a entrevista que já vamos apanhar daqui a pouco no podcast, em que vamos saber alguns segredos recônditos da pré-produção, essencialmente, deste argumento denso que é o do Pulp Fiction. Bem, eu acho que este filme, o Pulp Fiction, ele para já é um dos filmes mais bem cotados de sempre, tanto pela crítica como por quem o viu, por espectadores. É capaz, é. E o Tarantino tem o dom de ir desencantar e revitalizar as carreiras de grandes atores já esquecidos, não é? E ele aqui já começava com essa mania, não é? Sim, com um Travolta já muito esquecido depois do Olha Quem Fala e Olha Quem Fala Agora. O Travolta deve ao Tarantino... E tinha para aí alguns 60 quilos a mais, não é? Eu acho que o Travolta deve ao Tarantino o facto de ainda hoje estar a fazer cinema, o reboot da carreira dele foi completamente o Tarantino, não é? Ele agora precisa de que haja um segundo Tarantino. E o Samuel L. Jackson se calhar também. Não, o Samuel L. Jackson sempre foi um crescendo, a carreira dele sempre foi um crescendo. Sim, ele sempre foi muito sólido como ator, sim, não é? sim, Sempre teve muito carisma. Sim. Mas este filme, se calhar, foi a oportunidade de ouro para ele. Foi o filme que o pôs ali como ator principal, não é? No meio daquele rodízio de tantos atores caras, conhecidos, não é? Eles acabaram por se evidenciar porque eram que estavam mais tempo no ecrã. Sim. O diálogo, eu julgo que o diálogo inicial, seguido do assalto da Honey Bunny e do Pumpkin, marcam o tom do resto do filme. O filme está repleto, aliás, como é panágio do Tarantino, está repleto de referências cinéfilas e a própria música foi escolhida a dedo e funcionam como um melting pot de referências à cultura pop. Eu quando vi este filme, eu confesso que eu detestei-o à força toda, porque era ainda muito novo para perceber as várias camadas e dimensões que a história apresentava. Mais tarde voltei a ver o filme e achei que era simplesmente genial, e cada vez que o vejo, descubro sempre algo de novo no filme. Sim. E tu, o que é que achas do filme? O que é que eu acho do filme? Eu acho que este é o quintessential, não é? O ponto máximo de um filme, do que é um filme de Tarantino, porque o Tarantino é daqueles poucos realizadores
que se pode gabar de ter o público a saber quem é aquele gajo que faz aquele tipo de filmes. É uma espécie de Hitchcock ou de Steven Spielberg, não é? É cinema de autor. Um filme de... Exatamente. Porquê? Porque os filmes dele, todos eles têm características muito fortes. Eu até apontei aqui. Tu sabes que ele uma vez foi considerado para realizar um filme de James Bond? Tu imaginas um filme de James Bond realizado por ele? Isso foi agora nos últimos 10 anos, ou uma coisa assim. Sim. Não... Consegues idealizar um filme de James Bond? Não sei. Eu teria de ter uma conversa com o Tarantino e perguntar-lhe: consegues fazer um filme de James Bond? Que James não sou demasiado Tarantino. Pronto. Tu consegues prostituir esse ponto? O Pulp Fiction vai buscar o nome aos romances policiais habitualmente publicados em revistas, Pulp Fiction, que assim se chama, as Pulp Magazines, e é ele próprio um filme policial de crime e comédia construído em retalhos sobre as histórias dispersas de várias figuras do universo gangster e mafioso. Mas isto é apenas o pano de fundo, já que, essencialmente, e para mim, uma história de Tarantino, ou a narrativa principal de Tarantino, fica para segundo plano. Aqui o que interessa são os personagens, a personalidade de cada um deles e a fórmula típica tarantinesca de escrever diálogos mundanos e simultaneamente profundamente filosóficos. Quase Seinfeld, não é? Quase Seinfeldiano, sim, não é? Sim, é um bocado isso. Está bem aquela discussão do sim. Big Mac, Le Big Mac, e o Big Mac, que em França é Le Big Mac. Tu às tantas esqueces que estás a ver um filme, parece que estás a assistir a uma conversa de bar com os amigos. É verdade. Eu acho que a dança entre o Travolta e o Uma Thurman, com os dois dedos a passar à frente dos olhos, tornou-se num fenómeno de imitação. Icónico. Que ainda hoje se faz, é verdade. Em vez de fazer aquela cena dos pulsos a rodarem... Ou tentar fazer um moonwalk ou uma coisa assim do género. Não, a malta começa por aí. Com aquela treta. Gostava agora de falar aqui sobre um nosso ouvinte e fã, que é o Mário Lisboa. Eu acho que o gajo é o fã número 1. É provável. Dos 10 que nos seguem. O Mário tem um blog muito interessante, que é o Mário Lisboa Entrevista. Ele tem imensas entrevistas a figuras do panorama cinematográfico, tanto a nível nacional como internacional. Nós também já tivemos a honra de ser entrevistados. Por isso... É um Carlos Cruz, pá. Quase. Um Carlos Cruz não. Foda-se, um Júlio Isidro. Não, mas o Carlos Cruz também dá. Ok. Na altura antes dele ser preso. Exatamente. O parte fixe do Carlos Cruz. Exatamente. Do 1, 2, 3. Por isso passem por lá. O Mário tem sido uma espécie de provedor do VHS que nos tenta manter encarrilados nos factos debatidos. E ele vai dizer aqui umas palavrinhas sobre o que é que ele sentiu, porque este é um dos filmes também preferidos dele. Da vida dele, sim. Eu ouvi falar de Pulp Fiction pela primeira vez quando tinha 10 anos, mas só consegui ver pela primeira vez aos 15 anos em DVD. Eu adorei imenso o filme logo à primeira por várias razões, nomeadamente a sua estrutura narrativa não linear, o seu humor negro e algumas das situações estranhíssimas que ocorrem no filme. Por exemplo, quando o John Travolta mata acidentalmente o jovem Marvin, que era o Phil Lamar. Honestamente, eu acho que Pulp Fiction tem um dos grandes guiões transitados para o grande ecrã no final do século XX. E dentro da trilogia dos anos 90, do Tarantino, é que também fazem parte Reservoir Dogs e Jackie Brown, eu também acho que Pulp Fiction é o melhor dos 3 filmes. Na minha opinião pessoal, esta trilogia representa a melhor época da carreira do Tarantino, que ainda hoje é uma das minhas grandes referências, nomeadamente pela sua cultura cinematográfica, fazer inveja, e que eu quero tentar atingir isso em seu pleno um dia. Obrigado, Mário Lisboa. E foi o Mário Lisboa, exatamente. Aproveitando aqui uma onda de citações. O Samuel L. Jackson, antes de matar alguém... Na vida real, ele próprio. Exatamente. Seja com um bastão de beisebol ou com um taco de golfe. Ou com lightsaber. Ele gosta sempre de dizer, ou com lightsaber, ele gosta sempre de dizer algo deste género. Ainda que eu caminhe pelo vale da morte, eu não temerei nenhum mal, ou mal algum. Sim, mas tu estás a esquecer da coisa mais fixe do Samuel L. Jackson neste filme. Qual? Que é a carteira dele, não é? A carteira? O gajo diz que tem a carteira que tem escrito Bad Motherfucker. Ai. E tu sabes que no Amazon os gajos vendem carteiras... Com isso? Assim, no merchandising de cinema e não sei o que, os gajos têm lá carteiras com o Bad Motherfucker. Mas pronto. E há aquela história de que, secreta, não sei se passa do mito urbano ou não, o lightsaber roxo dele no Star Wars também tinha escrito Bad Motherfucker lá. Isso eu não sabia. Ainda falando de algumas cenas marcantes do filme,
há uma cena do rito de passagem em que o Christopher Walken, é um monólogo do Christopher Walken para o Bruce Willis, para a personagem do Bruce Willis ainda em miúdo. É um rito de passagem em que ele entrega o relógio, que era um relógio que já estava há várias gerações na família, e em que ele conta que o pai dele teve que guardar o relógio no ânus durante 5 anos enquanto esteve em cativeiro, enquanto foi prisioneiro, e entrega-lhe o relógio e pronto. Mas será que ele tinha que o tirar e voltar a colocar cada vez que queria ir à casa de banho? Não é? Devia ser, não é? Tinha que o arrumar. Fica a pergunta no ar. Há uma cena que eu acho que é... Mas um relógio desses fica... Nem que seja um relógio Casio. tipo dourado. Nem que seja um Casio, caramba. Um gajo até pensa... Provavelmente já nem funcionava, não é? Mas pronto, mas está várias gerações na família. Há uma cena que eu acho que é genial, que é a cena em que o Ving Rhames está a ser enrabado. São todas as cenas, se tu vais a contar, contas o filme todo, mas mas só estas. E o Bruce Willis, que está numa pré-fase, estava a ser perseguido pelo Ving Rhames, ele agora acaba por ser o salvador do Ving Rhames, no sentido em que ele entra na loja que dá acesso ao esconderijo e pelo caminho vai agarrando várias armas, não é? Tipo uma motosserra, um bastão, até que opta pela mais fixe. Que é uma espada de samurai, não é? Sabes que essa cena já foi parodiada nos Simpsons? Acho que é o Chief Wiggum e um outro gajo que estão tipo amordaçados na cave e o Homer vai lá. É fantástica a cena! Cada passo que ele dá descobre algo melhor e mais fixe para dar cabo dos gajos. Está linda. E depois aquele gajo, o Gimp, que está lá, que era o único gajo que podia avisar os outros, é o gajo que está amordaçado, não pode falar. E depois uma outra cena, que é uma cena que eu também gosto bastante, é a cena em que Uma Thurman está a ter uma overdose e o Travolta e o Eric Stoltz têm que a reanimar com uma injeção de adrenalina no peito. Diretamente no coração, exatamente, não é? Mas é uma situação do caraças, essa cena. Já viste, tens uma gaja está a morrer à tua frente e tu vais ficar implicado na morte dela. Enfim, bom, acho que nós já demonstramos bem aqui o quão importante é este filme como marco na história do cinema. É um dos filmes obrigatórios nos top 10 dos anos 90 e quase sempre perdido e achado nos tops de todos os cinéfilos da nossa geração. A juntar a isto o facto de ser, quanto a mim, um filme despretensioso. Custou 8 milhões de dólares, 5 deles só para pagar os atores, o que chega a ser quase ridículo de quão barato o filme foi. Completamente. Foi nomeado, contudo, para 7 Oscars, em todas as grandes categorias, mas só ganhou mesmo o de melhor argumento original. Quem lá esteve, lado a lado com Tarantino, a receber o Oscar foi Roger Avary, amigo de longa data e colega de escrita de Tarantino neste projeto. Roger realizou Rules of Attraction e Killing Zoe, mas é na escrita onde ele se expressa mais, tendo passado pelas mãos dele filmes como True Romance, Crying Freeman ou Silent Hill. Silent Hill, que também vai ter direito de podcast em breve, e este nosso convidado também vai estar cá a falar sobre este projeto. Mas voltando ao Pulp Fiction, se derem uma volta na internet, encontram declarações agressivas que indicam que Roger e Quentin Tarantino já não se dão. Roger Avary chega mesmo a dizer que Quentin Tarantino lhe roubou as ideias. A célebre conversa em Sleep With Me, em que dizem que o Top Gun é na verdade um romance gay, é apenas um exemplo. Serão isto frases soltas do passado ou a amizade entre os dois ficou mesmo irremediada? Senhoras e senhores, mais uma vez, Avary. E em exclusivo, o argumentista Roger Avary senta-se no cadeirão do VHS para nos responder a algumas perguntas. You turned on the machines just for us, or they are turned on all day long? No, this is my office, and all day long we have the games on. It's just in case anybody needs to relax. Yeah. When I was doing Rules of Attraction, this Battle Zone here, and I love Battle Zone. It's I think the best arcade game ever. It's the very first-person shooter. This one we had in the editing room on Rules of Attraction. Oh, yeah? And I had a very big argument with Steven Lisberger, the director of the original Tron, where he claimed a certain score on Battlezone, and I'm telling you the score is impossible. Oh, yeah? Because I'm really good at Battlezone. And it's physically impossible to sustain. But why don't you? Why it would take to get the score he was talking about? And so I contacted the original programmer of the machine, Ed Rotberg, and asked him. I said, "Is this possible?"
possible. And he said, I don't know. I'm not sure. But, Steven Lisberger is good at Battlezone. So I challenged him to a game. But one-on-one, yeah. And what happened? He never accepted. And my God, I don't believe it. Which is, I wish he had, because I'm a huge Steven Lisberger fan. I love Steven Lisberger. Okay. I would have loved to see that battle between you two. He's probably rusty and needs some time to practice, and you obviously are more in practice because I'm training. Night and day. I'm waiting for the day that that Schwarzenegger, he slept on the gym. So he basically didn't took the job home. He lived at the job. So you basically do the same thing. That's the only way to do it. Yeah. Okay. This is already the interview. Yeah. But you were telling us that you collect the arcade games, the machines, and you restore them. I have many more than this. But I only collect Atari. Yeah. And only vector machines. There's two kinds of machines. There's the vector machines, which are like Asteroids and Battlezone. And, Gravatar, and this one is Black Widow. Black Widow is one of my favorite. It's like Robotron. And they're created using like an oscilloscope. It's a vector beam. Mm-hmm. And it's different than a raster game, like, let's say, Pac-Man. Yeah. Which is like on a normal television that uses pixels and phosphorescent tubes and stuff like that. That's a raster. That's very old, really, really old. And I thought that we were the nerds. Yeah. You have worked with Quentin Tarantino in at least 4 films, I think. And correct me if I'm wrong. You did a short dialogue for Reservoir Dogs. You were uncredited in Tony Scott's True Romance. And Tarantino helped you to produce Killing Zoe also. And the story of Pulp Fiction is also yours. From the creative point of view... I also wrote a scene for National Portrait Killers. It's cut from the movie. Oh, yeah? Okay. How was the collaboration between you and Quentin? It's great. It was like chocolate and peanut butter. It's two great tastes that taste great together. He's look, you've seen Quentin in interviews and walking around. He is a dynamic, interesting, intelligent guy. And we're really, really, really super close friends. We shared everything for a certain period of time, and they were formative years. And so I love Quentin like a brother. How much of your work it's in Pulp Fiction? Can you define? Because Quentin Tarantino is so well known from his writing, the way he writes dialogue and makes mundane conversation in movies, and Pulp Fiction is full of them. What's really your contribution? How can we tell that that's a Roger Avary work and that's a Tarantino work, or it's all mixed? There is no one parent to a movie. It wasn't just me and Quentin making the movie. There was also Lawrence Bender and all of the actors and all of the crews. There's a Portuguese actress in that movie. You know that? Yeah. Maria. She's a friend of mine, Maria de Medeiros. Yeah, she's wonderful. She's great. And she was actually, the reason she's in it is because I was very close to using her in Killing Zoe. Okay, so that rumor that says that Quentin Tarantino is always stealing your credits, it's not true, right? Look, you asked what I did on Pulp Fiction, and I did everything I could to make the movie as good as I could. And isn't that enough? And that's all anybody did while working on that movie. And it's because we were working on something that we believed in. And when you believe in something, it's easy to give your heart and soul and blood for it. And, and I would do it again. It's, I'm proud of the movie. And I'm proud of what it is, and there's. I think the film has a lot of layers, and even after these years, if we watch it again, we find something new on the movie. It's because a highly rewatchable movie. Yeah. It's a very dense movie. The film has such an amazing cast. When you thought about the characters,
did you imagine the actors that should play a certain character or do a certain scene? And in fact, we had written a number of the parts specifically for various actors. Christopher Walken, for example. I wrote, for example, the part of Butch. That was written really for Matt Dillon. I thought Matt would play that part, and early on in the process, because you always write for someone's voice. I knew Matt a little bit, and he's a great actor, and he was really bulked up at the time, and so he would look good as a boxer. And I wrote that part for him. But he probably was very young for the part. I don't know. No, not really. Matt is about my age. He's a couple years older, and I tend to write. When you're writing something like that, you write imagining not just yourself. But at that point, I was writing I was imagining myself on a crazy journey. Okay. And during the process, Quentin met Bruce Willis, and at that point, Bruce Willis was in Die Hard, which is one of the greatest movies of all time. Yeah. And so, on one hand, you're like, oh my God, it's Bruce Willis, but on the other hand, I was like, Bruce Willis, really? And then I showed up on set. He was, kind of stalking the set, and he's a big guy, strong guy, and I saw him, and I was like, holy shit, he's perfect for it. And from that moment on, I was like, I love Matt, and I miss, in a way, seeing what he would have done. But boy, I'm glad that Bruce Willis, played Butch. Yeah, of course. Was Travolta and Sam Jackson the first choices for the roles? Travolta was certainly a first choice, but really, these are questions for the director. These are questions for Quentin. Okay. Sam, I can't say Sam was necessarily the first choice, but Sam turned out to be the best choice. Yeah, for sure. The king of cool. Sure. Yeah. Okay. The films that we see on screen, namely this Pulp Fiction, what percentage of the product that we see on film is what was written on paper? What I really want to ask you is was there a lot of improvisation on set for the scenes? Well, it depends on the movie. I know that both Quentin and myself, we encourage actors to do improvisation. You generally want at least one take that's good, that's, like your script, but really you're going on a process of discovery. And when you're one person sitting in a room writing, it's one thing. And then suddenly an actor comes in and they bring qualities of their life that maybe you couldn't have seen being one person in a room. And so you allow it to grow and transform and change even. Over the course of the process. And just like a child, as it grows up, you want it to grow up to become what it's going to be. And so you don't force it into becoming something that it's not. You guide it and protect it along the process. The actor brings something extra. And this needs to be said, Quentin is a fabulous parent of his movies. He protects them and guides them throughout the process with a strong hand. And that's exactly what one needs from a director. Now, having said that, you're working with some brilliant actors. And when they're in the moment and they're feeling it in the moment, and it goes in a certain direction. You have to let them go. You stand back and you let it happen. You'd be an idiot to stop it. And because that's the universe giving you a gift, and you always have to be open to that. So, okay. Roger, thank you very much. These were all our questions. Thank you for. Thumbs up. No, thumbs up aren't good in some places either. No, thank you very very much. You were very open with us. It was a huge surprise to see your arcade games, to see that side of you. And since we were talking also about video games,
microphone when I'm done. I'm going to play some battles. Okay. Don't punch the buttons too hard. From this stressful interview. Okay. Thank you very much. You are a cool guy. Hope to see other works from you. Do you have anything On the horizon? On the horizon that we can see soon? I'm mostly working with this company Weaver right now, WEVR. I mostly work with them, and I'm making content for the Oculus and the Valve devices. Hope that works out for you. Best of luck. Thank you very much. Bem, pode-se dizer então que o Roger Avary vai voltar a conversar connosco para falar no Silent Hill, um filme cujo processo de escrita o afetou diretamente, e vocês vão saber porquê. Pela voz do gajo. A um nível muito inesperado. Quase etéreo. Quase etéreo, eu dizia quase paranormal. Mas sim, pronto. sim, exato. O Tarantino é uma figura bastante irreverente, que não gosta de se cingir a um estilo ou a um género. O Pulp Fiction, como nós já dissemos, este foi o nosso primeiro filme do Tarantino. Sim, agora que eu estou a reparar. Sim. Já o Pulp Fiction foi então apenas e só a sua segunda longa-metragem, tendo a primeira sido então Os Cães Danados, que pessoalmente eu considero que é overrated. Mas isso é uma opinião pessoal. Acho o Cães Danados melhor que o Pulp Fiction. E peço desculpa se estou a ser a sacrilégio. É uma opinião, tudo bem. Eu curto o Cães Danados. Eu acho que o filme é demasiado parado, mas eu percebo porquê. Porque é um filme que tem um orçamento muito reduzido. E é um filme que está muito parado e mas aí está muito preso aos diálogos. Aí é que está. Está muito preso aos diálogos. Estruturalmente é um filme tão parado, com tanta pouca coisa a acontecer, e no entanto é um filme que ele apostou muito nos diálogos, que é o forte, sem dúvida. Mas eu acho que o filme, para a dinâmica que tem, para a dinâmica que é exigida no guião, eu não assisto a essa dinâmica. Pelo caminho, ele escreveu Amor à Queima-Roupa, Assassinos Natos, e colabora frequentemente com o Robert Rodrigues, e juntos têm quebrado alguns preconceitos relativamente aos filmes de série B. Ele realizou a extravagância visual Kill Bill, em 2 atos, e grandes atores de Hollywood fazem fila para entrar nos seus filmes. Sacanas Sem Lei e Django Libertado foram os seus últimos êxitos de bilheteira, e neste momento está a finalizar The Eightful Eight, que eu vi o trailer. O trailer foi, sim, saiu agora. E é um trailer visualmente está fixe, mas não revela ainda muito. Nada. O trailer só te diz assim, é mais um do Tarantino. Sim, para já é. É mais um do Tarantino. Para já é mesmo isso. Pronto, meus está amigos, feito. Pulp Fiction, adieu mon ami. E até ao próximo podcast, meus amigos. Não Então se esqueçam de nos acompanhar nos sítios do costume, facebook.com/VHS Podcast, YouTube, iTunes, etc. Tchau. We'll be back.